Então, bora lá? Bora para mais uma ação do mercado financeiro. E hoje vamos falar da Cash 3, uma ação que teve uma supervalorização num período aí, desde ela entrou na bolsa, mas ela, do jeito que ela subiu, ela caiu fortemente e caiu e perdeu o seu fundo histórico, tá? Então vamos analisar o que os gráficos estão dizendo para a gente aí no longo prazo. Volto a falar mais uma vez. Pessoal, vamos estudar análise de dados, tá? Se o preço ele indica a direção para onde a ação pode caminhar para as próximas semanas e meses, vamos respeitar essa direção. Não vamos fazer aposta. Mercado financeiro não é para fazer aposta. Vamos jogar com a probabilidade a nosso favor, ok? Então, vou colocar no gráfico aqui, Cash 3. Cash 3 está aqui na tela e vamos analisar ela, tá? Olha só, vamos voltar a falar aqui mais uma aulinha, né? Então, tendência de alta. Quando é que o preço tende a ter uma subida ao longo das semanas e meses? Quando temos zigue-zagues ascendentes, tá? Zigue-zagues ascendentes. Esse gráfico que eu tenho aqui da Cash 3 é um gráfico semanal, tá? Então, cada barra dessa equivale a uma semana, tá? Então, seguinte, se você está analisando o gráfico diário, e esse movimento aqui, ó, por exemplo, esses movimentos aqui é um movimento mais longo do gráfico semanal, no gráfico diário eu vou ter movimentos de zigue-zagues para cima e para baixo, assim, ó, aqui dentro, para cima e para baixo. É um gráfico mais mexido, né? Tanto para cima quanto para baixo. Tem muitos sinais falsos no gráfico diário. Então, o gráfico diário são esses movimentos mais curtos dentro de uma trajetória maior de longo prazo, ok? Então, essa aqui é o movimento de tendência de alta. E a Cash, quando ela entrou no mercado, ela entrou com um movimento muito forte de impulsão aqui e fez esse movimento até aqui. Então, ela iniciou aqui, foi novembro de 2020, saiu de um valor aqui de 1,50 mais ou menos, 1,55, e veio até 6 e faz essa correção, tá? Faz essa correção. Veja que essa correção é isso aqui, ó. Aqui é um movimento de impulsão do preço e a correção, certo? E quando ela vem e rompe o topo, esse topo aqui, ó, nós temos zigue-zagues ascendentes, tá? Zigue-zagues ascendentes. Então, se eu venho aqui e tiro o gráfico de preço, eu deixei aqui o meu desenho e eu tenho o que aqui? Eu tenho zigue-zagues, né? Eu tenho zigue-zagues sempre com topos mais altos, né? Topos mais altos e fundos mais altos também. Isso é uma tendência de alta, ok? Então, e aqui é claro, aqui está fácil ver esse gráfico aqui no gráfico semanal, tá? Analisar a tendência. Vamos prestar atenção aqui, ó, nesse último fundo, tá vendo? Que ele forma esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, eu vou até deixar marcado aqui, ó. Este fundo aqui, certo? Este fundo, tá? E aí, olha o que o preço faz, tá? Eu vou colocar aqui. Olha o que o preço faz. Ele cai e ele vem direto testar esse fundo. Então, quando ele vem testar esse fundo, a gente percebe o seguinte, que ele já mudou o comportamento de preço nessa queda violenta que ele fez até esse patamar aqui, ok? Ele veio testar isso aqui como suporte, tá? A partir daí, ele sai de uma tendência de alta, tá? Ele sai de uma tendência de alta, porque eu posso até desenhar um canal aqui, eu tinha este canal aqui, ó, vou botar aqui em azul, eu tinha este canal de alta, tá? E eu tinha essa movimentação aqui com esse suporte bem nesse patamar aqui. Bem nesse patamar aqui, ó. Ok? Bom, saímos da tendência de alta quando ele cortou o canal de alta e veio buscar
o primeiro suporte. A partir daqui, dá para dizer que ele estava em tendência de baixa? Não. Dava para dizer que ele estava em tendência de alta? Também não estava mais em tendência de alta. Ele saiu da tendência de alta. O que ele poderia fazer aqui, talvez, era uma movimentação lateral. Ficar aqui, ó, andando de forma lateral durante um tempo e depois romper para um dos lados. Não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele corrigiu apenas um pouco, marcou um topo aqui, e a partir daí ele começa a cair, veio testar novamente essa zona amarela. Quando ele perde com essa barra vermelha, perde este fundo, pessoal, pivô de baixa, e aí é tendência de baixa. Então, qualquer compra que você faça a partir desse momento, você tem grandes chances, ao longo das semanas e meses, ver o seu capital perder valor constantemente. A tendência de baixa, ela vai continuar até que o zigue-zague descendente se quebre, tá? E ele está nessa tendência que ele pode durar durante um bom tempo. E veja aqui, olha aqui o desenho da Cash 3 a partir de agora. Quando ele faz o pivô, ele cai aqui, ó. Ele já faz um zigue-zague, já tem um topo mais baixo que esse, e eu tenho um novo fundo, né? Um novo fundo mais baixo que esse, aí ele faz um topinho aqui, vai andando de lado, vem para cá e vai descendo, né? Veja que é uma escada. É como se eu estivesse descendo uma escada e o preço vai se desvalorizando, vai se desvalorizando. Então, o problema é o seguinte: quando você compra dentro da tendência de baixa, você fala, não, talvez, quem sabe agora, essa subida, por exemplo, essa última subida aqui, ó, essa subida aqui, você Nietzsche, agora eu acho que ela vai subir, agora vai começar a subir. Se você não sabe analisar os dados, você está sempre, acorda um dia está mais otimista, acorda outro dia está mais pessimista, então você fica aqui naquelas emoções e acaba não analisando o que de objetivo, que é concreto, que é o preço. Nós estamos em tendência de baixa, em zigue-zague descendente. E ele vai caindo. Ele vai caindo, até marcar este fundo aqui, e agora ele vai fazendo esta movimentação lateral aqui, tá? Seguinte, se a tendência de baixa continuar, porque ela só vai ser quebrada quando acabar a tendência de baixa, quando acabar o zigue-zague descendente. Estamos fazendo uma movimentação lateral aqui, tá? Essa movimentação lateral, se nós seguirmos o viés de baixa, que já vem durando aí desde agosto de 2021, a gente deve perder esse patamar e continuar caindo, tá? Essa seria a maior probabilidade de continuar a tendência de baixa. Mas a gente sabe que a tendência pode mudar. Mas a gente precisa esperar o próximo movimento, esperar o que ele vai fazer. Então, nessa situação aqui, a gente tem a seguinte alternativa, tá? Para a gente começar a se expor na Cash 3. Essa movimentação que o preço vem fazendo parece uma movimentação de acumulação, tá? Acumulação. Mas para ele entrar numa tendência de alta, ele tem que fazer o primeiro movimento de impulsão aqui e principalmente sair dessa barreira azul aqui, que é uma resistência. Tá vendo que ele bateu aqui já, ó? Bateu a resistência nesse topo aqui, bateu esse fundo aqui e ela iniciou no mercado aqui. Então, preciso ver um primeiro movimento de impulsão aqui, que ele consiga romper essa movimentação aqui, voltar e segurar aqui, ó, como segurou aqui, mas agora fazendo um movimento de baixo para cima e segurar aqui, fazendo barras de compra neste patamar. Se ele fizer isso, o que ele vai mostrar aqui para a gente é que ele rompeu uma resistência e essa resistência virou suporte neste patamar aqui. E aí, neste patamar, se ele fizer no gráfico semanal ou no gráfico mensal uma barra compradora, aí vale a pena abrir o risco, né? Vale a pena começar a se expor na Cash 3.
ok? Então, a gente tem que ficar bem atento nesta movimentação aqui. Por que que eu acho que esta movimentação aqui, ó, pode ser uma movimentação de acumulação dos players do mercado, talvez realmente querendo marcar o fundo, tá? Eu vou colocar aqui a ferramenta que mais me ajuda dentro da análise gráfica, que é Fibonacci, tá? Tanto a retração quanto a expansão de Fibonacci. Por quê? Porque quando a gente estava na tendência de alta, o mercado estava dentro desse canal azul aí, e aí ele sai do canal azul, ele faz esse movimento de impulsão para baixo, faz uma correção do zigue-zague descendente que faz o pivô aqui. Então, tá vendo essa perna aqui, ó? Essa perna de queda? Essa perna de queda, ela que vai me mostrar os possíveis alvos da Cash 3 para baixo, tá? Essa pernada aqui é a pernada que me indica quais os possíveis alvos da Cash 3, tá? Então, eu vou colocar uma expansão de Fibonacci relacionado a essa movimentação de expansão. Essa expansão de Fibonacci, nós temos 3 regiões principais de alvo. Nós não sabemos em qual das 3 regiões ele vai buscar. O que a gente nota dentro da análise gráfica, que esses 3 alvos, tá? Tanto o primeiro, o segundo e o terceiro, tende a fazer segurar o preço e, quem sabe, reverter a situação do mercado, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou traçar a expansão de Fibonacci, tá? Então, eu venho aqui de ponta a ponta e veja só, eu tenho aqui, ó, esse movimento aqui em preto, que é a expansão. Veja a retração, que ele vai nos 3 níveis de retração aqui, ele para no segundo, e a partir daí ele tem os alvos em vermelho, né? Os 3 alvos que eu comentei, que vocês são regiões onde o mercado pode parar e, quem sabe, reverter a situação. Veja que ele caiu para o primeiro alvo, ele bate no primeiro alvo de expansão, fica aqui lateral, aí ele perde o primeiro alvo, faz um pullback no primeiro alvo, vai para o segundo. Olha o segundo alvo, ele bate na expansão de 2 e já repica novamente. E aí ele perde de novo o segundo alvo, faz a retração no segundo alvo e vem para a zona do terceiro alvo. Então, por isso, ele atingiu o terceiro alvo de Fibonacci. Quando ele chega nesse terceiro alvo de Fibonacci, eu fico muito atento, porque estas zonas de terceiro alvo costumam realmente marcar o fundo ou topo de mercado. Como estamos caindo, nós estamos num possível fundo da Cash 3. Mas a gente só vai ter certeza quando ele fizer o primeiro zigue-zague ascendente, tá? Na hora que ele fizer esse primeiro zigue-zague ascendente aí, ele vai abrir espaço com a próxima pernada de alta da Cash 3. E aí vai me habilitar a comprar Cash 3. Eu poderia comprar Cash 3 agora por ter batido nesse terceiro alvo. Eu vou te falar que normalmente, dependendo da ação, né, não compro qualquer ação, não compro o IBR, IRBR, essas coisas todas, mas uma empresa mais forte, eu costumo começar a me expor no terceiro alvo de Fibonacci, porque nesse terceiro alvo de Fibonacci é a parte final aí da queda. Já vi também acontecer algumas vezes ainda do mercado afundar mais um pouco, tá? Mas esse terceiro alvo aqui, ele é um alvo assim muito propício para marcar o fundo de mercado, tá? E agora com esse padrão de acumulação aqui, realmente ele vai aumentando a expectativa de um possível fundo. Mas veja, eu comprar nesse patamar aqui é uma aposta, tá? É uma aposta e probabilidade também, já que em todos os meus estudos eu noto que quando ele bate o terceiro alvo de Fibonacci, nós temos uma grande chance de
marcar um fundo daquela ação, tá? Mas o que vai realmente mudar a tendência da Cash 3 é ele fazer esse movimento, principalmente rompendo esta linha azul aqui, faz esse movimento, faz o pullback nela, e aí sim, se ele fizer um sinal de compra aqui, principalmente se entrar volume financeiro aqui, aí a gente deve entrar num próximo ciclo de alta da Cash 3. Ok, meus amigos? Então é assim que eu faço. Eu faço esses estudos de dados aí no mercado. Eu não vou colocar o meu capital aí em qualquer ação, tá? Então eu faço esse tipo de estudo aí, eu disponibilizo esses vários estudos de várias ações aí para os meus alunos, para que a gente consiga minimizar as perdas e entender que quando o mercado entra dentro de uma tendência de alta, nós temos que montar posição e outra, seguir o plano, tá? Vamos fazer projeções de Fibonacci para os possíveis alvos lá para cima. Nós vamos também manter comprados durante um bom tempo, não é sair de uma hora para outra, porque como ninguém tem esse conhecimento, desculpa, ninguém não, né? Boa parte das pessoas não tem esse conhecimento, então o normal é que, como ela viu a cash cair aí, já tem mais de ano caindo, então talvez na hora que tem uma subida, ela já fica apavorada querendo vender a sua ação, só que ela não entende que o mercado está numa outra tendência, voltou a entrar numa tendência de alta e ela pode ficar durante meses e meses dentro de uma tendência de alta, subindo nos seus zigue-zagues ascendentes, ok? Então, volto a falar aqui, quem quer participar do meu acompanhamento semanal, é só entrar no link aí abaixo, aí na descrição, fazer a sua inscrição, o valor é R$ 35, é tranquilo para você, tá um sanduichinho aí por mês, para você aumentar sua rentabilidade ao longo dos anos, tá? Mercado financeiro funciona no longo prazo, não será no curto prazo, tá? Então, não acompanhe mercado no seu intraday, fazendo day trade, furada total. Não, eu evito acompanhar o gráfico diário também, que tem muito ruído, e vai para o gráfico onde tem suas maiores probabilidades de ganho, onde os sinais são muito mais consistentes, o gráfico fica limpo, então você consegue fazer uma análise melhor dos dados no gráfico semanal e no gráfico mensal. Quanto maior o tempo gráfico, mais limpo o gráfico fica e mais fácil de você entender os sinais que o mercado está te dando. Ok? Então, fique por aqui e até a próxima. Abraço!